Hum, então, parece que estamos aí começando a transmissão oficialmente, entrando aqui ao vivo pela Opa! Credibilidade. Oi, Heloísa. Oi, Felipe, beleza? Boa tarde. Boa Boa- tarde. Queria aproveitar e agradecer o convite, né, feito pela Renata, para a gente estar aqui nesse espaço de debate tão importante, né? Parabenizar a Rede Liberdade, que é um espaço virtual, né, suprapartidário, de encontros e debates, né, com militantes de esquerda. E é muito importante esse espaço, acho que em meio às redes sociais mesmo, porque a gente vive hoje uma sociedade tão em volta das redes sociais e se faz muito importante essa atuação, né, de debates políticos nas redes sociais. E hoje a gente vai trabalhar o tema, vamos conversar sobre as queimadas no Pantanal, tentar entender um pouco possíveis agravantes naturais e as motivações políticas e questões legais que estão por trás. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com a Heloísa, Sami. Quer dar aquele alô, Heloísa? Só para Faço, complementar faço, aqui, minhas as suas, faço minhas as suas palavras, Felipe. Letra por letra, aquela vírgula por apresentaçãozinha vírgula. rápida, né, que Eu o sou. Bom, Felipe, eu nem sei fazer isso direito, mas eu eu acho que também não. a minha Eu, apresentação já é, foi publicada, já enfim, foi já. publicado, né? Eu sou Felipe É, Viola. basta que as pessoas saibam que eu sou advogada, sou do Rio de Janeiro, Vamos, Rio de militante Janeiro, pela causa das mulheres e dos direitos humanos. Vamos uma lá, vamos em atuação frente. com muita propriedade que você faz há bastante tempo, né, Heloísa? Já tem um tempinho. Você tem alguma coisa que você queira começar aí para a gente dar o pontapé, Então, entender essa vamos, situação? vamos ver. Eu preparei um texto para me orientar Uhum. sobre o que está acontecendo. A nossa pauta é falar sobre as queimadas no Pantanal. E eu fiz uma pesquisa sobre a legislação do manejo do fogo, que eu vou Hum, apresentar agora para vocês. É, Com o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, o artigo 38 proíbe o uso do fogo na vegetação, mas abre pelo menos 3 exceções. Uma, em locais ou regiões cujas peculiaridades justificam o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, desde que com autorização do órgão ambiental. Emprego da queima controlada em unidades de conservação para conservar a vegetação nativa, quando as características dela se associarem evolutivamente à ocorrência de fogo. Então já estamos falando aí de duas, uma delas é em pesquisa. isso a nível A nacional, né? três, atividade de pesquisa científica. Assim, a queimada controlada pode ser utilizada para eliminação de resíduos, pragas ou ainda para a renovação do pasto. Já o artigo 39 do Código Florestal diz que não incorre na proibição de usar fogo as práticas de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. Aí você tira o porquê do Bolsonaro ter dito que as queimadas estavam sendo provocadas por Por índios isso. e caboclos. O proprietário rural precisa pedir autorização aos órgãos de controle ambiental para realizar a queimada e é obrigado a não utilizar de queimada no período da estiagem. É sabido que de junho a setembro o Pantanal entra em período de estiagem e podemos supor que os incêndios que atingem o Pantanal foram provocados ilegalmente. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais de 3 milhões de hectares, cerca de 22% do bioma, já foram devastados pelo fogo. Essa área é maior do que o estado de Alagoas e corresponde a quase 2% do território nacional. A Lei de Crimes Ambientais, em seu artigo 41, define que incêndio em mata ou floresta é crime ambiental, com previsão de pena de reclusão de 2 a 4 anos, assim como causar incêndio expondo a vida, integridade física ou patrimônio de outro a perigo, sujeitando o infrator à reclusão de 3 a 6 anos. Então nós temos o concurso de 2 crimes para a pessoa física que comete queimada Uhum. ilegalmente. Sim. Além da possibilidade de responder a processos criminais,
O particular que faz uso de fogo sem licença pode sofrer multa administrativa de R$ 1.000 por hectare, bem como ser chamado a reparar os danos causados, e aí se incluem danos morais em prol da coletividade. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 11.276 de 2018, que visa instituir uma política nacional de manejo integrado do fogo e que se encontra sujeita a regime de tramitação prioritária, devendo passar pelas comissões de Direitos Humanos e Minorias, Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Trabalho, de Administração e Serviço Público, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Finanças e Tributação e Constituição, Justiça e Cidadania para análise do mérito. Então, todas essas comissões vão participar da análise dessa proposta, desse projeto de lei. O Senado, conforme notícias veiculadas em grandes portais de comunicação, pretende criar o Estatuto do Pantanal, como resposta à tragédia provocada pelos incêndios florestais na região. O que, para mim, é a síntese daquele ditado popular que diz: depois de porta arrombada, tranca de ferro, né? No ofício que encaminha a minuta do Estatuto, o senador Wellington Fagundes afirma que o objetivo é que a lei contemple objetivos, princípios, diretrizes gerais para promover o desenvolvimento sustentável da região, com ênfase nas características do bioma e nos anseios do povo pantaneiro, que há mais de 200 anos ocupa aquela região, proporcionando assim a certeza de proteção e conservação e reconhecendo devidamente o valor da biodiversidade desse bioma para as futuras gerações. Oremos. É isso. O que eu acho interessante aí, Heloísa, é que a gente, pelo grande pacote de legislação que a gente tem, a gente já percebe que existe uma preocupação, e aí que é com o fundo técnico-científico, em relação ao fogo. Né? O fogo, como você já pontuou, ele é um manejo muito antigo, né? Mas a gente não pode comparar os povos tradicionais que pegavam uma pequena área de terra e queimavam por alguns anos e depois trocavam antes de exaurir essa terra. Sim. Né? Então, essa preocupação mostra que, mesmo sendo um manejo muito antigo, a gente tem que entender que ele é arcaico. Sim. Né? É arcaico e não combina com o século XXI, não combina com toda a segunda metade do século XX, com a questão ambiental, né? E não falta estudos mostrando, primeiro, que isso é ultrapassado no sentido de não ser suficiente a médio e longo prazo. Você pode ter um ganho em curto prazo, mas não se sustenta, né? A prática repetida, ela vai causar mais cedo ou mais tarde desertificação naquela área, né? E isso já está comprovado cientificamente, né? O que me assusta às vezes, para mim, é uma opinião minha, como que o agronegócio, de certa forma, tem dificuldade em se alinhar ao século XXI. Né? E aí eu já vou começar a entrar em questões governamentais, que eles buscam, de certa forma, um discurso entre desenvolvimento econômico, né, do agronegócio e a preservação do meio ambiente como coisa importante. Sendo que a gente está, nos últimos 20, 30 anos, quebrando essa ideia. Eu acho que o mundo está quebrando essa ideia, né? E ressaltando, por exemplo, a importância da saúde do solo a médio e longo prazo para a própria atividade econômica, né? Se sustentar. E aí, de repente, de uma hora para outra, parece que a gente regride 50 anos no tempo em relação ao discurso. Né, Luiz? Eu acho que isso essas leis que tratam agora, que eu mencionei, o Código Florestal e a Lei de Crimes Ambientais, ela vai punir o particular. Sim. Mas nós temos, evidentemente, uma responsabilidade civil do Estado nessas queimadas, uma relação que eu reputo direta com o desmonte dos organismos de fiscalização ambiental, colocando pessoas, tirando o pessoal técnico para colocar pessoas absolutamente desqualificadas, né? E desmobilizando os fiscais. A Constituição Federal trata a
a nossa vegetação, a vegetação nativa, como de interesse, né, da União, como interesse dos estados, como interesse público, e para mim há evidentemente um caso de responsabilidade civil. Aí as pessoas se perguntam, por que uma advogada de direitos humanos está fazendo isso? Existe uma teoria nos direitos humanos que considera o meio ambiente como um direito humano. Sim. E ele não deixa de ser, ele é. A tragédia que acontece hoje, tanto na região amazônica quanto no Pantanal, vai nos comprometer economicamente, internacionalmente, né? Vai comprometer nossa sociedade, o clima no Brasil, o clima no mundo. Tem tantas implicações de curto, médio e longo prazo para o que está acontecendo, que dizer que o Estado não é responsável por isso é leviano. Né? Colocar a culpa por isso em índios e populações ribeirinhas não é só desonesto, isso é criminoso. Com certeza. Porque assim, a gente já vem de uma cultura do fogo, como a gente comentou, né? E quem seria o papel de chegar para essas pessoas, dando esse aporte técnico, mostrando para as pessoas, primeiro, os riscos associados ao incêndio e para a própria atividade dela, né? Como isso pode não se sustentar a longo prazo. Eu penso, quem deveria fazer isso, se não o Estado? Né? Através do investimento na ciência, que evoluiu tanto, Luísa, nos últimos 20 anos, numa época boa que a gente teve em termos de ciência, quanto conhecimento não foi produzido, né, nesse período já sobre os solos do Pantanal, do Cerrado. A gente não está falando de importar estudos da Noruega. A gente está falando que se desenvolveu muitos estudos aqui já falando sobre o fogo. Então, se não é o governo que vai investir nisso, se não é o governo que vai chegar e tentar levar isso como aporte técnico, antes mesmo da questão de multa e de prender, né, de castigo, chegar dando as opções técnicas, mostrando para as pessoas as vantagens de fazer um outro tipo de manejo. E, se não, o próprio governo fiscalizando, né, quem está fazendo a prática correta, inclusive dentro das possibilidades do fogo, como você mencionou, quem está fazendo isso é o governo. E quando o governo ele anuncia abertamente o tal da boiada, né, o uba-uba da boiada, que a gente vai passar tudo, inclusive muito emblemático a questão da boiada hoje. Sim, a boiada, muito, muito. E, Felipe, nossa, eu estou ainda mais preocupada com a ameaça aos manguezais, aos nossos manguezais. Não vai ter, já houve portarias e resoluções do Ministério do Meio Ambiente proibindo os fiscais de multarem, de fazerem autuações. O que adianta? O que adianta? Você não tem, se não existe uma política de educação para o grande produtor, não é educação, vamos ser francos, o cara tem acesso à educação, o cara tem acesso à lei, ele tem excelentes advogados, ele não é um pobre coitado, ele não é um pequeno produtor, ele não é um agricultor de subsistência, é um latifundiário. Claro. Eu fiz uma visita ao Mato Grosso uma vez, que eu levei meia hora de ônibus atravessando pela estrada uma única propriedade. Uma única propriedade, sim. Sabe, é escandaloso você de pensar que esse homem não tem acesso à informação, que esse homem não sabe como tratar, como se dá a legislação ambiental, o que ele pode ou o que não pode fazer. Ele simplesmente não está nem aí. Ele manda queimar porque o interesse econômico vai falar mais alto. E quando você tem um governo federal, vamos ver agora o seguinte, agora no final, durante essa queima, só agora, mais de um mês depois, o governo Bolsonaro mandou a Força Nacional de Segurança para ajudar no combate a incêndio. Enquanto, durante um mês inteiro, eram os corpos de bombeiros, os heróis bombeiros dos estados que estavam fazendo esse combate. Voluntários, né? Voluntários. Então, se não tem a fiscalização, se não pode multar, se não pode apreender, o que adianta?
como é que você não tem como ser pedagógico sem ser punitivo para quem descumpre? Exatamente. Eu acho que esse setor, nessa parte do agronegócio, né, os grandes produtores, eles acabaram se acostumando, Luísa, de alguma forma, a essas práticas e essa conivência do Estado, né, e aí não precisam se preocupar, acho que é o que eles sentem, não precisam se preocupar com a legislação, né, então eles estão muito acostumados a atuar numa área até a exaustão dessa área, da capacidade produtiva dessa área, se exaurir completamente, e eles abandonam essa área, a sorte dela, mas depois dessa exaustão é muito difícil se regenerar por causa do rio de nutrientes que foi embora, né? E aí Sim. dá o início de processo de desertificação, vira aquelas superfícies lunares com processos erosivos que degradam também o recurso hídrico, né? E eles simplesmente pulam de uma área para outra, né, através de expansões, na maioria das vezes, ilegais, e aí onde a gente já começa a ter a influência do fogo. Né? O fogo já passa de uma ferramenta que antigamente era usada para criar uma fertilidade no solo com plantio, uma ferramenta de tomada de terras, que eu acho que é o caso ainda mais focado por causa do Pantanal e o avanço da pecuária, né, que tem mudado drasticamente no Pantanal. A gente tem uma mudança do perfil da pecuária do Pantanal, que eu acho que tem tudo a ver. Né, a gente, quando pensa no Pantanal, antigamente, a gente remete àquela imagem do pantaneiro, né, com um berrante, Sim. tocando uma boiada grande em meio a áreas alagadas. O que eu queria colocar é que o Pantanal ele tem há muito tempo um status de bioma bem conservado. E esse status ele está, de grande parte, amarrado a uma conciliação que existiu durante muito tempo entre a atividade pecuária e o ecossistema. É lógico que tem impacto? Tem, mas a gente teve uma pecuária que, durante muito tempo, ela se utilizava dos pastos naturais deixados pela vazante do rio, né? E aquela figura é justamente uma figura de transição, onde o pantaneiro tocava a boiada de um pasto natural para o outro. Só que essa pecuária, ela tem mudado desde o final da década de 90, e eu, quando era garoto na escola, escutava muito na década de 90 sobre a mudança do perfil da pecuária no Pantanal para uma pecuária com uma visão totalmente empresarial. Exatamente o que eu ia dizer. Quando eu conheci o Pantanal foi no final dos anos 80, uma viagem meio mochileira que eu fiz pelo Pantanal. E a pecuária foi. E a pecuária, ela não era esse nível empresarial. Você via pequenos e médios produtores, não era uma imensidão de terras. Era quase que uma cultura familiar, era quase que um negócio familiar. Você não tinha mais do que 100 cabeças de gado por produtor, e ele cuidava muito do gado, porque dependia a subsistência da própria família. Sim. De uns anos para cá, a indústria da carne cresceu tanto, ela demanda. A gente nunca comeu tanta carne quanto come hoje. Sim. E isso também é prejudicial. Sim. Eu sou carnívora, não tenho problema em comer carne, mas nesse sentido eu acho que nós deveríamos reduzir o consumo de carne, ou tentar minar, ou reduzir, controlar essa expansão da pecuária de corte, né? essa indústria que está corrompendo nossa alimentação com milho transgênico, com arroz transgênico, com soja transgênica, que a gente não sabe quais são os efeitos disso a longo prazo na natureza e no nosso organismo. A gente já tem notícia que nos Estados Unidos e em alguns lugares do Canadá, abelhas que vivem em área de milho transgênico estão morrendo. A gente sabe, é tanta notícia que a gente recebe. Também você tem no Mato Grosso, e tanto no Mato Grosso como no Pantanal, você ainda tem pequenos e médios produtores rurais que com essas queimadas vão perder suas propriedades. Eles não vão conseguir manter seus negócios.
Eles têm peões empregados. Olha a complicação que isso vai causar. Essas pessoas vão vender suas terras a preço de banana, porque se tornaram improdutivas. A peãozada que trabalha nessas fazendas não vai ter mais trabalho, vai fugir para as grandes cidades, vai fugir de novo, vai ter um êxodo novamente, Rio de Janeiro e São Paulo, para as grandes capitais. Nós vamos ter um aumento do número de pobres, um aumento do número de miseráveis, um aumento do número de crimes nas grandes cidades. Degradação em cascata, né? É uma degradação em cascata. A gente parece que as pessoas não pensam como é que isso se desenvolve para nós seres humanos, para a nossa sociedade, como é que isso funciona. Não é só a perda de animais que já estão em vias de extinção, ou de árvores que estão em vias de extinção, ou de espécies que a gente ainda nem sabe quais são, ainda desconhece, que a ciência ainda desconhece. O impacto tem diversos componentes, né? Tem a componente social, como você trouxe, tem a componente natural, tem a componente no recurso hídrico, que também é natural, sobre o ecossistema hídrico, né, de água doce, mas também social, sobre o recurso, a água. Sabe que as cinzas, Luísa, elas têm uma solubilidade muito alta, né? Então, quando você tem uma queimada dessa, aí vem a chuva, agora a chuva solubiliza essas cinzas, né? E isso vai para o recurso hídrico. E no consumo hídrico compromete, obviamente, a qualidade da água para o consumo humano e afeta também o ecossistema límbico, gerando a grande chegada de nutrientes, gerando eutrofização, né? E o impacto sobre o ecossistema. Então, a gente tem assim, impactos em diversas esferas que a gente tem que ficar muito para a economia do país, além do impacto direto na produção nacional, nós vamos ter, daqui a pouco, investidores estrangeiros, que nós precisamos desses investidores, se recusando a investir dinheiro no Brasil, porque já estão se recusando, né, a botar dinheiro aqui, porque entre as cláusulas desses contratos comerciais de investimento no Brasil, a primeira exigência que eles fazem é a de responsabilidade ambiental. E nisso, eu respondo até a pergunta de quem? Teve um cara aqui que perguntou, não me lembro o nome dele, mas ele está falando sobre Adriano Ribeiro. Ele está falando que ele desconfia das ONGs aqui no Brasil, das ONGs internacionais no Brasil. Se não fossem essas ONGs fazendo barulho lá fora, a gente estava muito ferrado. Eu sou muito grata ao Greenpeace, a World meu Deus, eu esqueci o nome. International Conservation? International Conservation. Então, essas ONGs, elas dão pareceres, elas fazem um papel importante, inclusive porque elas também dão pareceres técnicos a esses grandes investidores sobre a situação ambiental no Brasil. Esses pareceres, eles levam em consideração para dizer se vão nos emprestar dinheiro ou não, se vão botar dinheiro no Brasil ou não. Uhum. E é a verdade, Luísa, existe um mito que eu vejo, as pessoas estão tratando muito como mito, da preocupação ambiental, principalmente na Europa, que eu discordo completamente. Assim, na minha opinião, até onde eu vejo, a sanção das questões ambientais, ela pegou a Europa, de fato. Pegou sim. Falsa ideia de que a Europa destruiu todas as florestas, ela destruiu, mas hoje ela é a que mais replanta a floresta. A gente tem que crer que a Europa, em específico, ela é muito suscetível ao tal do aquecimento global, às mudanças climáticas, questões de geleira. Então, ela está preocupada com isso, de fato, há muito tempo. Há muito tempo. Voltaram os ursos à Europa. Está bem recuperado. Voltaram os lobos, voltaram espécies que estavam à beira da extinção. As florestas foram recuperadas, a vegetação nativa foi recuperada, a floresta de tundra está exuberante, está linda. Então, vamos levar a sério. Sabe, né? Esse é um mito. Travou o Felipe aqui, eu vou continuar. Acho que mas
Não, você travou, agora voltou. Pronto, eu ia continuar, mas você voltou na hora. Essa ascensão meio de fato, onde o meio ambiente passa a ser um problema real para a população lidar, é na segunda metade do século XX, é muito posterior à exploração da própria Europa. E a própria exploração da Europa, os efeitos negativos que ela sofreu, são parte do combustível do desenvolvimento dessa problemática ambiental. Então, eles Sim. estão muito à frente nesse sentido, e a gente seguiu um caminho parecido, e aí, com viés político, uma questão política brasileira, a gente parece dar um salto para 50 anos no passado. Sim, é um descaso total. Bom, o Adriano está insistindo aqui que continua a chaminé do planeta. A gente trabalha muito com a questão dos investidores, principalmente europeu. O público, o consumidor europeu, ele está cada vez mais consciente das questões ambientais e exigente. Ele boicota mesmo, né? Quem ele sabe que está degradando é boicotado. Boicota. Se você entra no mercado na Europa, você já não encontra grandes supermercados como vê aqui no Brasil. Você vê pequenos mercados de comerciantes locais. Boa parte da Europa é assim. E o consumidor europeu prefere esses lugares que tem a procedência da carne que eles vão comprar, que tem a procedência dos alimentos que eles vão comprar. Ele quer saber quem é o produtor, quem é o fornecedor, e esse comerciante sabe. Não é a mesma coisa que você entra no supermercado, você pega a cenoura, você pega o milho, você não sabe de onde veio. Exatamente. Eles são interessados no custo ambiental daquilo, né? Qual foi o impacto ambiental da produção daquela carne? Qual foi o impacto ambiental da produção daquele alimento, né, de qualquer natureza? E essa é uma realidade. E a gente ter visto essa inabilidade do governo em lidar com isso, né? E aí eu só fico preocupada, eu fico agora preocupada, porque a gente teve aquele da preservação do impacto disso no clima, exatamente sob o governo Bolsonaro. É uma situação... Muito muito complicado. O governo Bolsonaro, ele tenta se alicerçar nos Estados Unidos, no Trump, e aí a gente até na véspera aí do próprio Trump cair, porque o próprio discurso do Trump, ele chegou ao meio que ao limite nos Estados Unidos. É anacrônico, é um discurso anacrônico dos dois. É um discurso completamente anacrônico. E ele tem se balizado, ele acha que os Estados Unidos vai garantir a economia do Brasil, é uma impressão que eu tenho, né? Como o grande parceiro comercial, ele abre mão de diversos mercados. Isso já aconteceu com o Oriente Médio. Pois é, mas hoje o nosso grande parceiro comercial é a China, não os Estados Unidos. Os Estados Unidos deixou de ser o grande parceiro comercial do Brasil há muito tempo. E parece que eles querem, aí ficam falando mal da China, fazendo piada de chinês. Sim, os Estados Unidos colocaram várias restrições a produtos brasileiros já há vários anos para a proteção do mercado deles, da produção deles. Do álcool, né, que eles tentaram manipular bastante aqui. E, assim, é uma política que não tem fundamento, até porque as relações não são tão profundas assim. E a impressão que eu fico é que ele acha que ele pode abrir mão do mercado e que o Trump, que é amigo dele, ele acha que ele de alguma forma... Mas vamos pensar bem, Felipe, vamos pensar bem, porque isso não é de hoje. A questão ambiental está sendo relegada a segundo, terceiro, está ficando bem para trás já há uns bons anos. Vamos ver durante o governo Dilma mesmo o caso de Mariana, o rompimento da barragem, de duas barragens. Que não teve passa pano, mas todo mundo levantando os pés para passar o pano para os empresários. Ninguém pegou pena, famílias foram destruídas, pessoas morreram, propriedades foram perdidas, animais, tudo. Você tem esse status, Luísa, mais ou menos? É que eu fico imaginando assim, que ainda pode acontecer alguma coisa. Eu não estou... Vai acontecer. Eu não tenho esses dados, mas vamos ser a César o que é de César, né?
Bolsonaro está errando muito, está fazendo muita besteira, está provocando um grande retrocesso? Está. Mas a questão ambiental já vem sendo negligenciada há muito tempo. Isso dentro de um governo dito de esquerda, como o governo do PT, no período Dilma. Eu vou me permitir fazer só um parênteses aí para tentar, não quero defender governo nenhum, mas eu acho que na época do governo PT, o que ainda tinha de diferente, e eu concordo com você que ele sempre priorizou o desenvolvimento econômico e ao custo do meio ambiente, mas na esfera do governo do PT, eu ainda via a tentativa de conciliar o discurso. Havia um discurso que eu acho que é o discurso moderno, de que não necessariamente desenvolvimento econômico e o meio ambiente tem que andar de forma conflituante, e aí eu entro, por exemplo, no investimento em ciência que a gente tinha, e eu trabalho bastante com, por exemplo, artigos de solo, essas coisas, e a gente vê que a produção científica sobre o tema e o desenvolvimento de técnicas de manejo, comparando os manejos, dando subsídio técnico para o desenvolvimento de melhores práticas de manejo, ele acontecia. É lógico que na hora que o empresário falava assim, cara, eu preciso disso, em detrimento aqui do meio ambiente, o governo estava sempre a postos, né, para ceder. Eu concordo com você, mas eu acho que se a gente tem que levantar essa crítica, porque a questão ambiental está sendo negligenciada já há muito tempo. Me assusta a mudança de discurso mesmo, tá? Porque na época da Dilma, assim, o governo tinha um discurso que era muito importante cuidar do meio ambiente, mesmo que ele negligenciasse em relação ao desenvolvimento econômico. Pois é. Era importante. Agora você chega a falar que é mimimi, né, que o meio ambiente é mimimi, isso é assustador. Eu fico assustado. Sabe o quê? Eu quero comentar aqui, que a gente, em meio a diversas mentiras que a gente ouve, eu acho que a gente não pode acusar, no caso do governo, de ter mentido sobre isso. Tá? Que a pauta ambiental ia ser negligenciada e ser tratada como mínimo. Ele avisou desde o começo. E a gente votou nisso. Né? Assim, isso me assusta. Mais do que o governo. Tá? Saber que a gente elegeu e que ele não mentiu sobre isso. Ele não falsificou isso agora. Me assusta perceber no povo brasileiro, com essas eleições que levaram o Bolsonaro ao poder, do quanto nós abrimos mão por uma polarização, por uma raiva, né? Eu não sei nem como nomear isso, com as políticas de esquerda, com as políticas sociais. Incomodou muita gente. Incomodou muita gente que pobres, pardos e negros tivessem acesso ao ensino superior. Incomodou muita gente que pessoas de classe baixa pudessem andar de avião, pudessem fazer viagens de avião. Isso incomoda, sim. Isso eu sei que incomoda. E essa foi uma questão muito bem trabalhada pelo governo, que é o atual governo, né? Para essa extrema-direita. Ele soube trabalhar muito bem isso na classe média, né? A classe média que estava incomodada. Sim, soube trabalhar. E aí tornou a questão ambiental um privilégio. Não, nós temos um enorme privilégio aqui, não estamos explorando essa região como deveríamos, como poderíamos fazer, porque tem muita coisa a gente pode aproveitar. E aí está dando no que está dando, né? Eu, assim, só voltando à questão da eleição rapidamente, por exemplo, não sei se você lembra, teve uma boca de urna, né, uma pesquisa, né, na véspera do segundo turno, em que eles perguntaram ao presidente, Bolsonaro ganhava, e eles perguntaram também o que as pessoas achavam sobre determinados atores sociais, qual candidato seria melhor para cada ator, para cada grupo social. E aí era assim, quem vai ser melhor para os bancos? Bolsonaro, ganhou. E aí, sim, me lembro disso. Quem vai ser melhor para o trabalhador? O Haddad. As mesmas pessoas que estavam elegendo o Bolsonaro, falando que iam votar no Bolsonaro, admitiam que o Haddad, por exemplo, ia ser melhor para os trabalhadores. Melhor para os pobres. Eu me lembro disso. Então, assim,
é assustador, porque eu não vejo qual caminho tomar. Assim, as pessoas, elas parece que entendem, em algumas partes, que vão ser prejudicadas, que o governo não é um governo pró-elas, mas elas mesmo assim escolhem, né? Vamos, convenhamos, tá? Eu soube de grandes empresários que fizeram voto de cabresto com seus funcionários. Vocês vão ter que votar. Né? Fazendo para todo mundo ver. Vocês fez para todo mundo ver. E o Superior Tribunal Eleitoral, o STF, cadê? Parece que não era nem com ele. Você não tem. Tudo me faz lembrar do acordão com o Supremo, com tudo. O que houve ali foi um acordão mesmo de governabilidade para quem fosse eleito. O Bolsonaro, no caso, ganhou a eleição. Então, ninguém vai mexer no Bolsonaro. Esse foi o grande acordo. Não dava para continuar o PT. O acordo foi esse, o acordão foi esse. Vamos tirar a Dilma, segurar as pontas com o Michel Temer e aí vamos botar um governo de direita. Vamos corrigir, vamos arrumar a casa, porque só a direita pode arrumar a casa. Mas a direita perdeu. Entra a extrema-direita com o Bolsonaro, que a princípio muita gente na esquerda achava que era só um fantoche, mas que assim que assumiu o poder botou as manguinhas de fora e disse: quem manda aqui sou eu. É complicado. Aí a gente tem, por que esse acordão, todas as instituições hoje se omitem sim em tratar o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, como criminoso. Sim. Tanto o Senado, quanto a Câmara dos Deputados, quanto o STF, quanto o STE, todo mundo está passando pano. Por quê? Porque o custo político, o custo institucional, o custo social de um outro impeachment é altíssimo. Com certeza. Então, vamos deixar todo mundo assim mesmo, espera só mais 2 anos e depois a gente vê o que faz. Só que nesses 2 anos, o que a gente pode viver? A gente pode viver uma guerra civil. Pode chegar no limite para muitas pessoas, né? Vamos chegar no limite. A gente não está num estado de anomia. As instituições estão funcionando. Mas estão, como sempre, funcionaram. Mas estão funcionando de uma maneira precária, que não atende aos interesses ou aos anseios do povão. Está atendendo um segmento da nossa sociedade, que é o de privilégios, que é o hierarquizado, porque eles também estão lá nessa posição. Eles também ocupam essa posição social. Para eles não é interessante. Eles sempre mandaram, né? Mas agora eles estão recuperando a rédea do controle total. Né? Porque eles não perderam tanto poder em outros governos, mas parece que eles falam assim: vamos tomar tudo de volta agora. Né? Vamos voltar a uma política latifundiária. Né? De fato, é uma política de concentração de terra. Né? A gente precisa recuperar isso, e eles deram um jeito deles de recuperar. Né? E aí a gente, voltando lá para o Pantanal, a gente acaba tendo que lidar com esse tipo de situação, né? de ameaça da fauna, da flora, fumaça, contaminação do recurso hídrico, e todo mundo paga essa conta, internacionalmente. Eu queria ressaltar aqui, voltando para o chão do Pantanal, mas ainda esse link com a responsabilidade criminal das ações, que o Pantanal, por exemplo, ele é uma base aérea de muitas aves migratórias. Né? Então, o impacto sobre o Pantanal, especificamente, ele pode impactar uma fauna que eu considero uma fauna internacional. São pássaros que nascem na América do Norte, e aí no inverno do hemisfério norte, eles vêm aqui para o Pantanal. Entendeu? E aí, até quando, assim, por exemplo, o governo de outros países, porque esse eixo, por exemplo, das aves, no caso das aves, que ele pega desde os Estados Unidos, às vezes até o Canadá, toda a América Central até aqui, até que ponto que outros países não vão se sentir diretamente impactados em sua fauna por causa da irresponsabilidade política que é aplicada aqui no Brasil. Você já tem uma noção disso, dessa visão internacional sobre a responsabilidade do governo sobre
eu tenho a visão sobre essas aves migratórias, mas eu tenho uma visão também sobre o clima. Nós vamos ter, a partir de alguns meses, nós vamos ter uma maior incidência de ciclones extratropicais, de furacões, de tufões no mundo todo. A gente aqui no sul, a gente tem ciclone, que já foi aquele horroroso lá que destruiu Santa Catarina inteiro. Eu tenho familiares em Santa Catarina, fiquei bem preocupada com meus primos. Mas furacões atingem os Estados Unidos com grande intensidade, com grande violência. E isso vai aumentar. Vamos ter logo, logo uma grande quantidade de furacões. Por quê? Porque o planeta precisa refrescar. Esse é o grande ar-condicionado do planeta. Travou de novo, né, Felipe? Coitado dele. Eu fico só imaginando. A minha cabeça roda pensando em todas as consequências desses incêndios florestais, dessa irresponsabilidade. A gente já viveu um ano um ano de anomalia, né, que algumas pessoas costumam chamar. E aí eu queria aproveitar também para trazer um pouco da questão natural e a gente saber dividir as responsabilidades, porque, por exemplo, no Pantanal houve sim um verão 2019, 2020 menos chuvoso, e isso acarreta em uma vegetação provavelmente mais seca. Mas Epa, ele caiu. Espontâneo. Estava de volta, tá de volta, foi rápido. É possível a gente pensar no Pantanal um fogo natural, né? Então, essa componente natural ela é secundária a partir do momento que ela só vai ter relevância a partir da componente antrópica, que é o manejo do fogo. Então, muita gente às vezes tenta, vou usar o termo de passar pano, querendo falar que a culpa é da anomalia atmosférica, da anomalia climática, mas tem que entender que essa influência, a seca, ela faz com que o fogo seja mais fácil de espalhar, ele se espalha com mais facilidade, então uma queimada, ela pode sair de controle mais fácil, tá? Mas isso só acontece porque se taca fogo. E aí se taca fogo por quê? Se taca fogo porque sempre se tacou fogo e sempre houve uma preocupação, tacar ficava com medo de multa, teve uma época que era mais perigoso tacar fogo e tem época que é menos perigosa. A gente está na época menos perigosa da história. Mas sabe qual é? Lembra de um capitão da Polícia Militar de Brasília que jogou spray de pimenta em 2013, lá nas manifestações em Brasília, à toa nas pessoas, e ele pergunta: por que você fez isso? Porque eu quis. A verdade é essa. Estão botando fogo hoje no Pantanal? Porque pode, porque eu quero. Porque não tem fiscalização, porque não tem multa, porque tem leniência da União, porque tem, na verdade, uma permissão através desse desmonte, os órgãos de fiscalização têm uma permissão. Tem uma permissão. Eles não tacam fogo porque são maus e querem ver a queimar. É porque eles têm práticas arcaicas, estão acostumados com essas práticas arcaicas, e o que deveria limitar eles em relação a essas práticas, hoje em dia, virou uma permissão. Né? Então, o discurso já desde o início que, olha só, acabar com a negócio da indústria da multa. Não, assim, indústria da multa, é muito difícil de lidar com isso. E o Libera Geral a gente sofreu já desde o ano passado. Né? A gente, ano passado, já sofreu, o Pantanal sofreu com uma queimada muito severa ano passado também. Tá? Eu peguei mais ou menos os dados do INPE, por exemplo, a série histórica, eu só peguei 10 anos do Pantanal. Então, sempre, todo ano, tem incêndio no Pantanal. E, assim, 2019 e 2020 são totalmente fora, né, do que se tem em termos do Pantanal. Então, é uma realização de que esse discurso tem impacto, sim, na forma como a pessoa que produz no campo atua no seu manejo. Né? É essa leniência que você falou. É uma permissão para que ele faça do jeito que ele quiser. E aí, o jeito que ele quer, infelizmente, é um jeito arcaico e perigoso.
que pode ter um custo ambiental terreno. Qual seria hoje qual seria o melhor manejo hoje, então, para substituir o uso do fogo nessas regiões? Só no caso do Pantanal, até, pelo que eu entendi até agora, a gente tem um histórico de pecuária bem interessante, como a gente já comentou aqui, né? Uhum. E aí, esse manejo no fogo do Pantanal, pelo que eu pude entender até agora, ele não... É difícil dizer, porque ele é basicamente para tomar a área de pasto, entendeu? Então, nem teria um manejo ideal. Assim. O ideal seria que os pastos não estivessem avançando para áreas de floresta, né? Porque o Pantanal, ele é meio assim, ele, na vazante, ele fica com pastos naturais nas áreas que estavam alagadas, e nas áreas que são um pouquinho mais altas do que essas áreas alagadas, se desenvolve uma vegetação mesófila, que a gente chama de um ambiente meio florestal, né? E os campos naturais. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, aproveitar, é que, por exemplo, dessas áreas alagadas, Luiz, com essa mudança que a gente já citou aqui da pecuária no Pantanal, o que tem sido corriqueiro, muito comum e aumentado, e eu acho muito perigoso, e tem a ver diretamente com as queimadas, por exemplo, a drenagem de áreas alagadas. Ou seja, se você tinha um pasto que era sazonal, porque ficava mexendo com Isso também é feito, essa drenagem também tem sido feita. Então, muitos pecuaristas têm drenado áreas alagadas para que elas não fiquem alagadas em uma época do ano e tenham um pasto permanente. Isso tem acontecido. E é lógico que isso tem uma relação... Também vai ter, sim, claro. Que era uma área que estava alagada e que pode ter uma vegetação mais seca ali. Entendeu? E aí entram forrageiras exóticas. Sim, eu estava pensando nas forrageiras. De forrageiras exóticas. Então, vou só concluir esse pensamento. Então, pelo que eu pude apurar rapidamente, que eu não trabalho com o Pantanal há muito tempo, é que a maioria dos focos iniciais de início de incêndio foram em áreas recentemente desmatadas. Muito provavelmente nessas áreas que não são pastos naturais, são vegetações mesófilas, ou seja, florestais, e que fogo para abrir, e vai virar pasto. E aí já entra talvez uma forrageira exótica que consegue inibir o retorno daquela vegetação. Que, por exemplo, as braquiárias, elas são famosas por isso. Elas conseguem eles têm muita capacidade de inibir o processo que a gente chama de sucessão vegetal, né, de uma espécie vir entrar no lugar da outra até chegar a um ambiente florestal, a sucessão florestal. Ela consegue inibir essa sucessão e ela toma a braquiária, que é africana. Então, ele taca fogo ali, talvez ele use só como pasto quando começar a rebrotar. Se o cara for quiser ser um pouco mais pesado, ele entra com a braquiária. E aí não vai tomar. E aí ele consegue formar áreas contínuas de pasto, que ele não tinha antes, entendeu? A área que fica, por exemplo, não é alagada naturalmente, que tinha a vegetação vegetal, já não é mais, já é pasto. E ela não é alagada porque ela é naturalmente mais alta. E aí ele tem mais pasto durante todo o tempo. Então é difícil a gente, nesse sentido, no caso do Pantanal e da pecuária, a gente chegar e falar qual é um manejo melhor. Isso talvez fosse mais bem aplicado no caso das queimadas para fertilização do solo, que acontece muito mais no cerrado. Para a pecuária, é o controle de área de pasto e não está deixando. Os órgãos ambientais tinham que não deixar que os pastos avancem para áreas de floresta, do Pantanal. Foi mais ou menos? Eu acho que a gente deu, eu acho que já deu uma boa esclarecida em todos os problemas que nós temos aí para enfrentar no que se refere ao Pantanal. É muito triste o Pantanal, porque eu falei aqui das aves, mas o Pantanal tem uma característica, apesar de ele não ser muito conhecido por espécies endêmicas, aí pensando em fauna, ele tem a fauna endêmica, que por si só já é um risco de perder, né? Travou sobre fauna endêmica. Deu uma travadinha. Aí de fauna endêmica é com você mesmo, Felipe. Fauna endêmica, para mim, eu só conheço a do Mato Grosso, não do Pantanal. Será que ele volta?
A conexão do Felipe está travando de vez em quando. Acho que ele está voltando, está conseguindo. Felipe, você tá aí? Está na área? Felipe, está me ouvindo? Pronto, voltou. Desculpa, Luísa, caí, né? Caiu. Eu vou só tentar retomar aqui rapidamente, que eu ia falar que o Pantanal, ele, além dessas aves e tal, e da fauna endêmica, ele há muito tempo que ele funciona como uma espécie de grande refúgio para a fauna que é muito importante no Brasil todo. O que eu estou querendo dizer com isso? O exemplo da onça, da capivara, que é extremamente ameaçado em outros biomas. Ele tem a distribuição que não é endêmica do Pantanal, mas nos outros biomas é uma espécie extremamente ameaçada. E lá no Pantanal, ela tem as populações mais viáveis, ela está mais bem estruturada, entendeu? Enquanto população, né? Então, o Pantanal ele funciona como esse refúgio para muita fauna do Brasil, importante. E a exploração na onça, acho que é um dos melhores exemplos que mostra isso. Como que a população de onças no Pantanal é muito bacana. E, nossa, muita tristeza a gente vê, como a gente tem visto as imagens das onças sendo queimadas. Eu estava evitando ver as imagens dos animais queimados, aves, répteis, mamíferos, de partir o coração. Não dá. Aquilo foi muito... Eu ia comentar do impacto econômico, que a gente viu imagens, por exemplo, de centenas de cabeças de gato queimadas. Você deve ter visto, né? Sim, vi. Você chegou a ver umas imagens? Vi. Eram centenas. Vi. É um horror. É um horror. De todos os sentidos. Né? E estamos nós dois aqui sabendo exatamente, a gente não se pode dizer que seja grandes especialistas nesse assunto, e quem realmente é especialista parece que não está fazendo nada. Quem tem algum poder para resolver a situação está cruzando os braços. A gente se sente absolutamente impotente diante desse descalabro. Isso é um problema, né? Eu falei, não é a pessoa não só cruza os braços, as pessoas que são mais responsáveis é o poder público, é o Estado, é a União, e são mais forças de motriz do que cruzar os braços, né, Luísa? Eles parecem... Sim, mas o governo federal, a gente não tem só governo federal, nós temos os governadores dos estados, nós temos os prefeitos, nós temos deputados federais, nós temos senadores, nós temos o judiciário brasileiro. Meu Deus, será que não tem alguém? Tem o Ministério Público. Não tem alguém que diga, não, isso tem que ter um ponto final, não é assim? Alguém que tenha efetivamente poder de agir, prefere cruzar os braços? É tudo tão difícil. Teve uma investigação do Ministério Público que foi concluída há pouco tempo, né? Justamente indicando a criminalidade, né, dos incêndios do Pantanal, né? Eu acho que eu vi uma notícia, né, Luísa, há pouco tempo quanto a isso. Né? Agora, o que isso vai dar? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a polícia funciona assim. A polícia sempre sabe quem cometeu os crimes. Eles não querem ir atrás porque dá muito trabalho. Vamos lembrar o caso do sequestro do Abílio Diniz, umas décadas atrás. Como é que o homem foi sequestrado? Em 3 dias a polícia chega com o sequestrador. Em 3 dias. Agora, o assassinato da Marielle já vai para 2 anos sem solução. Mais de 2 anos sem solução. Todo mundo sabe. Agora, na questão das queimadas, todo mundo sabe quem faz queimada, quem são os produtores. O que impede? É o poder econômico. O que impede? É alguém que tem poder econômico. Vamos lembrar do Helicoca, do primo lá do Aécio? Perrella. O Perrella, cadê? O Helicoca do Perrella. Não é de ninguém!
apareceu no helicóptero não é de ninguém. O coitado do piloto é que se deu mal. Um sargento do Exército faz tráfico internacional de drogas dentro do avião presidencial, na escolta do avião presidencial. O presidente não tem nada a ver com isso. A comitiva presidencial não tem nada a ver com isso. Como pode, né? Se a gente está falando de situação, por que eu estou citando esses casos? Para dizer que se a Polícia Federal, o IBAMA, os órgãos de controle e fiscalização de proteção ambiental, sabem quem faz. Sabem. Agora, pegar é que eles não querem. Porque vai ser um escândalo. Ninguém quer um escândalo porque o povo está com os nervos à flor da pele. Então preferem que a gente fique manso, tranquilo e pacífico. Enquanto isso, estamos perdendo vidas, estamos perdendo dinheiro, estamos comprometendo o futuro dessa nação. A preocupação é sempre imediatista. A preocupação é sempre imediatista, como do agronegócio é hoje. Como é que eles abrem mão de um futuro, de manter uma produção regular por muito tempo, por muitos e muitos anos, para poder aumentar a produção hoje, ao custo do esgotamento da terra. Ao custo do esgotamento da terra e dessa expansão, né, que não para nunca e vai largando superfícies altamente degradadas, que não só na sua degradação em si, a degradação do próprio recurso hídrico, com processos erosivos que são deixados, aí rios são assoreados, aí o rio desaparece 10 anos depois do abandono da área, e se tem dificuldade, se não os cientistas estarem falando, de linkar uma coisa com a outra, totalmente linkadas. E esse agronegócio, ele deixa superfícies totalmente degradadas e as superfícies ficam jogadas para trás. E essa degradação não para. E aí entra muito a questão do recurso hídrico. E o impacto é o impacto do bolo de neve, né, que não para nunca. E aí, lá na frente, na fronteira, estão tacando fogo, estão invadindo terra indígena. E não parece que não há nenhuma força de freio, né? Como a gente não tem nenhuma força de freio. A Covid serviu não apenas para nos isolar, mas também para nos imobilizar. Nós estamos imobilizados diante dessa situação. É muito grande, né? Uma coisa que eu acho que ainda vai ser muito debatida aí sobre o impacto da pandemia sobre os movimentos sociais. Né? E aí, Renata, temos alguma pergunta aí? O pessoal está perguntando? Eu vou tentar ver. Como é que está a situação? Já chegamos a 1 hora de bate-papo? Vamos vendo aqui. Apenas comentários. Apenas digamos soluções mesmo. A pessoa está comentando, acho que não tem tantas perguntas, né? No momento. Mas é isso, Luiz. A gente acho que pegou um panorama, assim, não é para ser realmente uma coisa muito tecnicista aqui, na nossa abordagem, né? Mas entender como que a esfera política e social, a cultura do nosso agronegócio, que eu insisto, parece que tem muita dificuldade de se alinhar com informações que já são completamente comprovadas, sabe? Com formas mais interessantes de manejar sua produção, né? Para uma coisa como um chama de gafanhotos, né? Parece que ela atua como um chama de gafanhotos, que exaure uma área, pula para outra, exaure essa área, pula para outra. A gente está aí com mais ou menos 1 hora, né? Que a gente está... Já estamos a 1 hora. Já falamos bastante. Eu acho que pela quantidade... pela quantidade de perguntas que foram feitas, eu acho que eu posso pensar que nós fomos bastante esclarecedores, né?
não, acho que foi legal. Para mim, eu curti e passou tão rápido, né? Porque agora Foi ótimo. tinha 30 minutos, né, para a gente E a gente conversando. poderia, eu acho que a gente poderia, até teria mais assunto, mais coisa para dizer. Né? Poderia ter. Mas vamos ficar por aqui, porque senão vamos tomar o tempo e a paciência de todo mundo. Esse calor, né? E eu tenho que antes que chova, porque aí quando chove. Mas eu estou o tempo todo secando, o rosto, porejando a testa. E aí, então, só aproveitando já o tema do calor, que a gente tem essa anomalia, a gente está no momento, por exemplo, de o pessoal chama de domo de calor, né? A gente está com uma bandeira de calor no meio do Brasil, daqui da América do Sul. E, lógico que isso para as queimadas é impactante, né? Dificulta o trabalho, o ar mais seco, mais quente, com ventos, espalhando muito. E eu queria dizer, então, aproveitar que, pelo que eu vi, a gente está com um processo, Heloísa, de laninha. Não sei se fala muito de El Niño. Sim, eu ia falar do laninha. A laninha está atuante, ela começou agora, foi oficialmente abriu a temporada da laninha há pouco tempo. E geralmente a laninha atrasa um pouco a chuva no Pantanal, tá? E então agora em outubro, onde a gente estaria começando a época de chuvas, eu acho que só a chuva chovendo bem que vai controlar mesmo a situação. Com a laninha a gente pode esperar que talvez isso atrase pelo menos mais um mês. Eu estou chutando assim, juntando. Eu sei que já tem uma chuva fina no Pantanal caindo agora. Então, não é o suficiente, não é o suficiente. Eu vou aproveitar aqui, por exemplo, que eu fiz esse levantamento que eu falei de dados do INPE dos últimos 10 anos, e aí, apesar de que a gente em outubro começa a temporada de chuva no Pantanal, pelos dados mensais que eu pude observar, é relativamente comum que as queimadas ainda persistam, isso eu estou falando dos últimos 10 anos, que elas ainda persistam até novembro, às vezes até dezembro, como muito queimado. Eu separei ali os meses que são os mais queimados, assim, e, bom, isso geralmente se insiste até novembro. Que perspectiva, então, hein? A gente vai... Tomara que não, né? Tomara que chegue amanhã e chova de uma forma descomunal. Não quero estar certo sobre isso, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem aí uma probabilidade alta de ficar mais um mês e meio aí sem muita opção e a coisa vai queimando. Você falou, a gente já está em 20%. Já estamos em que? Você lembra a porcentagem? De território de bioma? 22%. De 22% do bioma, 2% do território nacional. Entendeu? E aí bota aí mais um mês, e infelizmente vem a se confirmar, mais um mês nessa intensidade, aí chega a 30, talvez. Caramba, acho que passa dos 30. É assustador. É assustador. E é assustador que isso seja tratado como uma coisa de segunda importância, e as pessoas usam o argumento da seca como é natural, isso acontece todo ano. Não acontece todo ano. Tá? No Pantanal, como aconteceu, não acontece todo ano, não acontece pelo menos há muito tempo, isso já está comprovado. Tá? Aconteceu, foi drástico ano passado e esse ano. Será coincidência? Não. Com questões administrativas, eu acho muito difícil. Não vai acontecer. Tá? Eu convido todo mundo aí no site do INPE. Vocês podem ir lá, tem os dados de queimada por quilômetro quadrado. Você consegue ver uma série histórica e vai ver como que 2019 e 2020 estão totalmente numa outra prateleira. A gente está falando de estar ali com 9 mil quilômetros quadrados e a gente está em 18, 20, enfim. Né? A gente está numa faixa de, digamos assim, quatro vezes maior do que seria a média dos últimos 10 anos, em termos de área queimada. Tá? E aí, então, isso não é importante. Nós ainda vamos lamentar muito os impactos dessas queimadas
ao longo dos próximos meses, quiçá dos próximos anos. Nossa, eu fico com muita pena das onças. Em especial, são espécies que precisam de um território muito grande. A população, uma população viável de onça, ela precisa de um território muito grande, que não pode ser muito fragmentado, sabe? Enfim, então é uma espécie que está super vulnerável a esse acontecimento drástico. Tá? E, infelizmente, não recebe a devida importância, ou quando recebe, recebe de forma negativa, ao contrário do que deveria receber. Acho que só a pandemia para a gente continuar essa conversa no chopp, na outra. Com um chopp ia ser uma boa. Um chopp ia ser uma boa. Felipe, Tá muito bom, obrigada pelo bate-papo, pelas informações. Foi excelente conversar com você. Foi muito boa essa interação. Obrigada a quem assistiu. Obrigada à Rede Liberdade por essa oportunidade. Eu espero que isso seja produtivo para o povo brasileiro. Obrigada, Felipe. Beijão. Renata, a bola é sua. Beijo. Vamos deixar para a Renata, para ela encerrar. Como é que encerra?